tema desse webinar hoje é liderança de projetos em tempos líquidos. Aí eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu utilizei esse termo tempos líquidos, de onde vem esse negócio e por que é relevante hoje a gente pensar nessa forma, né, de ver o mercado, de entender os projetos e o que isso tem a ver com o uso de metodologias emergentes. Então, eu não vou levantar nenhuma bandeira aqui, apesar de vocês verem alguma sigla ou outra aí que vocês reconhecem, né? Não tem como escapar, né, digamos, dos buzzwords, né, daquelas palavras que sempre estão em voga quando a gente pensa em agilidade, a gente pensa em projetos, a gente pensa em agilidade, em gestão de mudanças. A gente vai tentar tangenciar esses assuntos, mas o objetivo propriamente é a gente linkar a questão desses tempos que a gente vive nesse momento, principalmente a época pós-pandemia, com o advento, né, com a questão das metodologias que a gente chama de emergentes, tá bom? O webinar, então, a gente tem um tempo um pouquinho limitado, fico à disposição caso, né, não esteja legal aí a transmissão, é só me avisar. Eu tenho o plano B aqui também, que é o celular, se precisar, vocês podem me acessar, tá o time aí de suporte, de apoio, Lucas, mais os colegas que estão aqui participando, tá? Então, vamos seguir essa agenda, pessoal, que eu preparei. Eu preparei isso com muito cuidado, assim, não foi algo que eu fiz para esse evento, mas é algo que eu venho percebendo nos últimos anos, principalmente, e isso está trazendo uma tônica, uma linha, né, uma guia para onde nós estamos caminhando com respeito a metodologias, abordagens, ferramentas, e que tem a ver com a nossa área, né? Com a área de gerenciamento de projetos, com a área de agilidade. Então, eu separei aqui 4 momentos. Boas-vindas, mudanças em projetos. Fala um pouquinho, né, do iniciar pelo porquê, porque que isso tem a ver com as metodologias emergentes, vamos ter o link aqui também, e o fechamento, tá? Ao final desse encontro, espero que vocês tenham alguns insights com respeito a esse meio que está imerso hoje, toda essa, digamos, esse emaranhado, né, de métodos, ferramentas e forma de se fazer projetos, mas que você tenha alguns insights, né, pelo tempo que a gente tinha até, não dá para a gente explorar muita coisa. A gente tem até alguns workshops que dizem respeito a você explorar mais esse tema, mas acho que o nosso propósito aqui é mais provocar, né? A gente trazer alguns insights para que vocês possam buscar mais conteúdos, tá? Então, eu sou especialista por Stanford, tenho lá, né, o mestrado em Sistema da Informação. Eu atualmente sou diretor numa consultoria que se chama PM Base, que é voltada inteiramente para gerenciamento de projetos, é o que a gente faz. Já atuei como diretor do PMI-MG, atualmente eu sou voluntário, como diretor também é voluntário, eu também sou voluntário aqui. Participo de alguns eventos em parceria junto ao PMI, ou mesmo a convite do formato de voluntariado, tá? Sou professor da PUC Minas, aqui em Minas Gerais, né, da PUC, e além de ter escrito, na verdade, uma coparticipação em 3 publicações hoje, que é essa Estratégias Defensivas, com outros colegas também, Gestão de Projetos Brasil, e a Avaliação de Maturidade em Projetos Complexos voltados para a engenharia, que saiu lá fora, tá? Então, atualmente, eu 90% do meu tempo, 80% do meu tempo, basicamente pela PMBase, essa consultoria, e o restante a gente se desdobra aí entre viver, né? Eu sou casado, então, assim, a gente precisa ficar muito atento a essas questões de qualidade de vida, né? De sanidade, então é importantíssimo a gente ter esse balanceamento. Eu procuro fazer isso. Tem meus contatos aí, LinkedIn, e-mail, o site da PMBase e também Instagram. Tenho aprendido muito nesses últimos meses a utilizar um pouco aí do Instagram. Eu quero zero à esquerda. Estou aprendendo um pouquinho e acho que a mídia mais ativa que eu participo é o LinkedIn e depois Instagram, tá bom? Bem, vamos lá então. Aí tem meus contatos, vocês podem depois tirar fotinho se quiserem, dar um print na tela, enfim, os links estão lá disponíveis da página anterior, tá bom? Então eu separei 3 capítulos que nós vamos falar aqui hoje, pessoal, tem até o relógio aqui para a gente poder controlar o nosso tempo, mas nessa primeira parte eu queria trazer essa nuvem, né,
de buzzwords, ou seja, quando a gente pensa em iniciar na área de agilidade ou consolidar a carreira ou mesmo fazer uma migração, é, não é possível você perpassar esse assunto, né, de gerenciamento de projetos, de agilidade, gestão de mudanças, tecnologia, né, do digital, sem interfacear com algum desses assuntos que a gente estão aqui descritos, né? Que tem a ver com métodos, tem a ver com ferramentas, tem a ver com boas práticas, tá bom? Então, isso é meio que como a gente enxerga hoje. Você pega... Outro dia eu estava pesquisando uma formação para fazer do Simpla, então, assim, você digita qualquer palavra dessa, vem ali, sei lá, 20 cursos, né, alguns ao vivo, outros que são EAD, outros que são um conteúdo que você recebe como apostila. Então, enfim, você tem uma oferta hoje gigantesca para formação, qualquer formação que seja, seguindo qualquer uma dessas linhas, tá bom? Eu não vou aqui estressar esse assunto, mesmo porque a gente não existe o fim com respeito a isso, mas é um pano de fundo para a gente poder começar a tratar esse assunto que eu acho que é super relevante. Nós vamos perpassar um pouquinho do Manifesto Ágil, mas no sentido de um guia, até o momento que a gente consiga falar sobre a metodologia emergente, que, ao meu ver, eu, enquanto profissional de mercado, professor e consultor, é o que eu presumo que seja mais importante, né, de ser desenvolvido, essa questão que envolve as metodologias emergentes, tá? E alguns chamam de híbrido, outros chamam de, né, práticas ágeis, métodos ágeis. Eu prefiro usar metodologia emergente, aí vocês vão entender por que metodologia talvez seja um termo melhor, não aplicável a todos os casos, mas seja mais adaptável, tá? Bem, eu separei em dois temas, né? Duas partes. A primeira, eu tratei sobre a questão do mundo líquido, né? A gente falar sobre esse ambiente líquido. De onde vem isso, pessoal? Do livro que eu tenho acompanhado a obra do Bauman, Zygmunt Bauman, que nasceu lá em 25, tá? E entre as obras que ele desenvolveu, é um acadêmico e a boa parte das publicações que ele tem, dos 16 livros que já foram traduzidos do Brasil, boa parte dos conceitos tem a ver com essa questão do mundo líquido, né? Ou seja, de um mundo que aquela visão que nós tínhamos de previsibilidade, ela fica posta em xeque uma vez que algo que seja líquido é algo que assume a forma, muitas vezes, do seu recipiente, né? E que contorna, muitas vezes, obstáculos e que oferece uma forma que muitas vezes inusitada, né? Aquilo que a gente não prevê muitas vezes. Então, separei aqui pelo menos 3 publicações: a globalização, as consequências humanas, o amor líquido e vida líquida, e tempos líquidos também, que saiu em 2007, que eu acho bem legal também, tá bom? Então, desses assuntos que ele trata, ele fala sobre globalização, de maneira geral, holocausto, um pouco da história que ele passou, né? Boa parte do conteúdo dele foi escrito em tempos de guerra. Amor, sociedade, consumo e a individualidade, tá? Isso como pano de fundo, a gente não também vamos estressar esse assunto, vamos aprofundar muito nisso, para a gente poder propriamente criar um raciocínio, storytelling, para que faça sentido ao final da gente consolidar propriamente as questões que envolvem metodologia. Do que ele trouxe, pessoal, algumas ideias centrais. Ele fala muito sobre essas questões que envolvem o consumismo, tá? A comodificação da vida humana, algo como commodity, né? Commodity é aquilo que não sofre variação, café, não é isso? O petróleo. A segregação social como um pano de fundo também da sua obra, tá bom? E muitas vezes como eixo central. O aumento da criminalidade baseado nessa diferença, né? De tratamento, de oportunidades. E com isso, mais tempo consumido e menos tempo como cidadão político, enquanto uma pessoa que pensa de uma forma independente e que assume ali sua posição enquanto cidadão. Então, cada vez menos a gente percebe isso na sociedade, e uma sociedade que ela aponta sempre o consumismo. E por que esse é um insight interessante? Porque na medida em que nós temos uma oferta tão grande, né? Se você pega lá qualquer abordagem que você venha selecionar, técnica profissional, você tem ofertas gigantescas, como eu acabei de citar, que vão desde o curso tradicional que você compra digamos, uma curadoria da instituição de ensino,
você confia naquela grade, né, naquele conteúdo, até mesmo aquela educação mais livre, em que você monta a sua grade baseado naquilo que você acha que é importante para você. Então, a curadoria você pode assumir também, uma vez que você tem essa oferta disponível de uma maneira muito livre. Então, o foco não está mais se está disponível ou não, mas sim se eu devo fazer ou não. Um colega me procurou um dia, claro que eu não vou citar o nome, me dizendo o seguinte: ó, uma pessoa super consolidada no mercado, é uma referência. Disse assim, Gustavo, tem jeito da gente tomar um café, bater um papo, porque assim, eu estou perdidaço. Então, assim, não quer dizer que eu esteja completamente, né, digamos, ciente, né, pessoal, da jornada completa da nossa vida profissional, mas é importante compreender que a maneira com que nós tínhamos de desenvolver nossa carreira, nosso lado profissional, hoje está posta em xeque, né? Hoje dificilmente você tem formações e perspectivas profissionais que apontam para você iniciar numa empresa e aposentar na mesma empresa. Não quer dizer que seja bom, ruim ou bom, né, pessoal? Significa que é improvável. É improvável, basicamente, porque a gente tem hoje um fluxo e uma transição gigantesca no mercado, principalmente para as pessoas que interfaceiam com tecnologia, tá bom? Eu digo interfacear porque não propriamente tem a ver com quem desenvolve, profissionais que têm formação de tecnologia, mas aqueles que lidam de alguma forma, tá? E aí, completando esse pano de fundo, a mudança, quem já foi meu aluno, viu meus workshops, sabe que eu gosto sempre de repetir isso, que a única certeza é a mudança. E aí a gente tem duas formas de lidar, para ser bem simplista, com essa mudança. Ou a gente deixa a vida levar, seja para onde levar, como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ou a gente assume as rédeas, tentando compreender quais são as guias e quais são os pontos de inflexão que fazem com que o nosso horizonte ele caminhe por um lado, né? Por uma direção ou por outra, não é? Compreendendo quais são os elementos que influenciam, entre eles, por exemplo, a questão que, né, a mudança que foi obtida a partir da pandemia, né? Antes se falava muito em mundo VUCA, ainda se fala, né? Eu já abandonei isso nas minhas apresentações, que eu acho que assim não diz muita coisa hoje para o assunto que eu trato. Alguma época eu falei muito sobre o Bunny, né? Que é um mundo que tem a ver com a fragilidade, né? A ansiedade das pessoas, a questão da não linearidade, ou seja, antes nós tínhamos uma previsibilidade, né? Do tipo, poxa, eu vou investir aqui, então provavelmente as receitas vão aumentar. Hoje a gente tem essa não linearidade como um eixo invisível que norteia não somente, pessoal, os desafios das organizações, né, enquanto negócio, mas também da nossa profissão, da nossa carreira. Qual é a nossa aposta atual? Vai ser no digital, vai ser na agilidade, vai ser na tecnologia, vai ser na ciência de dados, vão ser nas pessoas. Aí alguém vai dizer, poxa, que sabe, é tudo isso. Tá, mas tudo isso eu não consigo fazer ao mesmo tempo, né? Eu preciso de me enxergar enquanto um agente em mudança e transformação, mas eu preciso saber qual é o próximo degrau, né? Qual é o próximo desafio. E aí, inevitavelmente, a gente precisa passar pelo autoconhecimento e reconhecer no mercado guias que possam nos indicar um horizonte, né, em concordância com aquilo que nós esperamos para a nossa vida, né? Pelo menos no médio prazo, né? Não vou nem dizer a longo prazo, mas pelo menos no médio prazo. Então, eu queria guardar isso bastante, queria enfatizar. E aí, pessoal, disso que nós falamos do Bauman, falamos da questão situacional ambiental, não com respeito ao meio ambiente somente, mas com respeito à sociedade, ao mercado. Existe hoje uma linha, né, uma recorrência de mudanças que passa pela fluidez, né? O ambiente estando muito fluido, ele se transforma em um ambiente com alta liquidez, né? Que traz a sua volatilidade e que aumenta as incertezas e que gera insegurança. Algumas empresas se beneficiam da insegurança. Você sabe que, pós-pandemia, algumas empresas exponencializaram, né, se transformaram em empresas valorizadas 10, 15, 20 vezes, e empresas que simplesmente sumiram no mercado, porque a maneira com que eles realizavam os negócios, a sua operação, é algo que não era
era sustentável sobre uma situação de mudanças tão forte quanto foi essa por exemplo, como da pandemia, que foi um drive muito importante, tá? Não quer dizer que a gente vai se preparar somente para uma pandemia, mas isso traz um insight muito importante para a gente, que nós vamos explorar daqui a pouco, que onde é que nós estamos amarrando nossa âncora. Primeiro, se nós temos uma âncora, e onde é que nós estamos firmando, né, amarrando o nosso, não, o pé direito, digamos assim, da nossa carreira, da nossa profissão e da empresa em que nós participamos, tá? E aí, pessoal, já entrando numa questão mais técnica, toda mudança ela passa, independente da metodologia, abordagem, framework, ferramenta, ela passa por 3 estágios, né? É o estágio que é o atual, onde eu tenho uma dor, o estado de transição, que é o remédio, e o estado desejado, que é futuro. Se você pegar as boas práticas de gestão de projetos, passa por isso também. O business case vai apontar qual é a necessidade, a transição é o projeto, e depois da implantação, o ongoing, digamos assim, a operação de projetos, pós-projeto, né, que é o ciclo de vida do produto, ele traz o estado desejado, que é o futuro, que é a saúde. Não é? Se você pega, por exemplo, o Project Model Canvas, desenvolvido pelo Finóquio, ele traz esse cenário também. Você tem lá a primeira raia, que fala sobre justificativa, objetivo e benefício. É o estado atual, né? E aí já é o lançamento, né, dos benefícios no futuro, trazendo presente para que eu possa decidir se esse é o melhor empreendimento, o melhor projeto para o momento ou não. Né? Então, isso é um processo básico. A ProSci traz uma visão muito interessante. Eu fiz certificação, algumas pessoas aqui que trabalham na PMBase também tiraram, e eu acho que é super importante em algum momento da nossa carreira. Eu não estou falando sobre, basicamente, a ProSci, mas a gente lidar com a gestão de mudança organizacional, que é o pano de fundo onde os projetos estão imersos, né? Então, se a gente pensa no projeto como esse, né? Que é o atual, transição e futuro desejado, essa parte branca do slide que eu estou mostrando aqui é justamente a mudança organizacional, é o que está rolando. Então, os projetos estão imersos numa mudança. Então, ela não simplesmente denota, né? Simboliza o projeto. Ele é tudo que permeia o projeto que nós estamos realizando, que nós estamos liderando, que a gente está colaborando junto ao nosso time. Não é? Então, quanto mais eu entendo da gestão da mudança organizacional, mais possibilidades eu tenho de identificar parâmetros que possam afetar o nosso projeto e eu posso me beneficiar ou, pelo menos, diminuir impactos de mudanças não desejadas no projeto. Se a única certeza que vai mudar, quanto mais antecipada a mudança acontecer, menor o impacto ou até mesmo algum benefício eu posso tirar dessa mudança. Legal? Então, essa é uma visão interessante da mudança organizacional, que traz a visão do atual, a transição e o futuro. E aí, do que eles trazem de abordagem, que eu acho super interessante, que vale para qualquer demanda, projeto, abordagem, a situação atual é um conjunto de, digamos, de situações, digamos assim, individuais, né, atuais. Então, somos nós todos trabalhando na mesma empresa. Se eu quiser entender como é que é o estágio atual da organização, é só olhar individualmente o que nós estamos fazendo agora, quais são as dores que nós temos agora, quais são as necessidades que nós temos agora, que eu vou entender qual é a situação atual da organização, que é o somatório de vários estados, não é assim? Da mesma forma, esse espaço transitório é onde eu vou levar as pessoas a partir da transição, a partir dos projetos, por exemplo, a implementarem, né, pessoal, a mudança para que ela ocorra no estado futuro. Tá vendo que eu tenho os benefícios do futuro. Então, algumas pessoas se beneficiam do futuro, algumas pessoas, menos pessoas, trabalham na questão da transição, né? Algumas ficam de fora disso, e na maioria das vezes, todas as pessoas se encontram no estágio, né, atual. Então, nem todas as pessoas que transacionam, digamos assim, para o futuro, eles vão levar essa bandeira da transição. Muitas vezes a caixinha vermelha ela vem para cá para o futuro e eu continuo fazendo o que eu fazia sempre, porque eu acho que é uma modinha esse negócio de projetos, de agilidade, de mudança, eu sempre faço. E aí você deixa de ter
a influência de um dos atores, porque simplesmente ele não percebeu que ele está dentro de um trem. Então, se ele ficar sentado, ele está se movimentando. Né? É involuntário, pessoal. Né? Então, quanto mais consciência eu tenho, mais eu posso colaborar com a organização com respeito a onde ela quer chegar e onde eu quero chegar. Tá bom? E aí, turma, por que gerenciar a mudança é importante? Porque eu posso ter os benefícios organizacionais e objetivos, né, que dependem ou exigem adoção individual, né, e uso individual. Então, não é possível eu ter o estado futuro sem ter as pessoas mudando junto com a organização, junto com o mercado, junto né, com o setor. Então, o somatório das iniciativas vai ter o estágio futuro, e o somatório desse estágio futuro vai ser justamente a transformação que eu quero ter na minha comunidade, na minha cidade, na minha empresa, no mercado, no capítulo do PMI, e por aí vai. Tá bom? Bem, esse é o nosso plano de fundo. Então, por que nós vamos gerenciar a mudança, então? Primeiro, porque no estágio atual, o perigo significa que estamos em um problema agora, né? Ou seja, aconteceu a mudança, pô, nós estamos com um problema. E no estágio que é antecipados, pessoal, seria nós vamos ter problema no futuro. Né? Todo chefe gostaria de mudar a sentença de estamos com problema agora para se nós continuarmos desse jeito, nós vamos ter problema no futuro. Ou seja, vamos antecipar, vamos pensar, né, de maneira antecipada para a gente poder colher frutos disso ou, pelo menos, diminuir o impacto. E com respeito às oportunidades de mercado, pessoal, tomaram decisão imediata já. Ó, pessoal, é o seguinte, olha, nós vamos comprar mais, vender mais, mas a gente precisa tomar decisão agora. E antecipada seria, no futuro, nós podemos aproveitar do que vai acontecer. É muito fácil, pessoal, a gente olhar o mercado e tentar projetar o futuro olhando o passado, que é o que a gente tem, né, pessoal? Só que, na medida que nós começamos a identificar parâmetros e modelos, a gente começa a projetar o futuro, talvez de uma forma ligeiramente diferente ou muito diferente daquilo que aconteceu no passado. Uma pandemia agora, ela nos bateria, digamos, o impacto seria diferente daquilo que aconteceu há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Ok? Então é muito fácil agora, como dizem aqueles empreendedores de palco, né? Sem criticar ninguém especificamente, mas a gente olhar para o retrovisor e dizer, isso vai acontecer novamente. Né? Por isso que o Bunny está aí para isso, dizer, olha, não é linear. Se eu investir 100, não quer dizer que nós vamos agora ter um lucro como nós tínhamos no passado. Nós temos parâmetros diferentes, né, atualmente, tá bom? Então isso é importantíssimo para a gente falar. E aí eu queria fechar esse primeiro capítulo. Eu me inspirei no Pulp Fiction, que eu adoro, lá de o Tarantino, e ver aqueles capítulos. A gente falou aqui sobre o cenário, puxei um pouquinho do Malmö, do mundo líquido, falamos sobre a questão da mudança e falamos sobre a importância da gente ter a ciência de que nós estamos imersos numa mudança, tá? E dá para a gente poder interagir de uma forma muito melhor do que esperando as coisas acontecerem, tá bom? Por isso que eu mostrei para vocês algumas linhas, guias que dizem respeito a estudos, benchmarking e ferramentas que nos ajudam a projetar, né, comportamentos em massa, analisando, né, de forma individual. Ok? Bem, segunda parte, pessoal, que eu acho que é legal a gente falar, eu gosto muito do Simon Sinek. Ele tem um livro muito legal que se chama Comece pelo Porquê, em que ele mostra, ele chama de Golden Circle, que é justamente você ter uma capacidade de pensar no que é mais importante primeiro, na alma, no coração, do que seria mais relevante, começando pelo porquê. Então, as marcas já perceberam isso, né, pessoal? Que você se engajar em algumas causas, isso gera valor para a própria organização. Tá aí a Magalu, né, Magazine Luiza, que tem N iniciativas que dizem respeito a alguns propósitos que as pessoas se identificam. Eu acho fantástico isso também. O mercado de capitais já percebeu isso quando ele classifica uma empresa como empresa do novo mercado, que a gente chama de empresas, né, ESG, Environment, né, Social e Governance, que se preocupa com essas questões.
A Ana falou aqui sobre os 17 objetivos, né, da ONU, que falam sobre reduzir a pobreza, né, a desigualdade, por aí vai. Então, são parâmetros que aumentam, pessoal, o nosso senso de propósito, e as marcas também agregam mais valor baseados nesse reconhecimento, tá? Então, começando pelo porquê, importantíssimo. Depois vamos pensar no como é que nós vamos fazer, e depois nós vamos pensar no que vai ser feito, ok? Isso é muito legal, porque aquela visão de Canvas é muito disso, né? Se você pega o Business Model Canvas, não é o de projeto, ou de negócio, por onde você tem que começar, pessoal? Pela proposta de valor. Eu não começo pelas parcerias, eu não começo pelos canais, pelos clientes, pelo custo, pelas receitas, eu começo pela proposta de valor. Qual a sua proposta de valor? Se você não tiver uma proposta de valor, a gente precisa dar um passo atrás, voltar e dizer assim, o que eu quero oferecer mesmo como propósito, proposta de valor para as pessoas, para as empresas, né? Então, essa é digamos, um insight bem legal. Se vocês não leram, eu acho bem legal vocês considerarem em algum momento ter contato com o material do Simon. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele. Ele tem N palestras no YouTube. Você vai encontrar também no TED, tá bom? É bem legal. Isso eu usei como pano de fundo para falar sobre Manifesto Ágil. Eu não vou aqui falar que o Manifesto Ágil é importante, que ele foi desenvolvido para ser seguido, porque eu acho que isso já está bem batido, né, pessoal? Não quer dizer que seja menos importante, mas quer dizer que vocês já, sei lá, pelo menos eu já tive contato com palestras que eles interagem com essa questão que envolve Manifesto Ágil, e para mim já está sobreentendido. Acho que o mercado já absorveu isso também, que é algo que tem a ver com propósito e não com tarefa, com metodologia, não é? Está para a justificativa mais do que aquilo que eu tenho que fazer, não é? Por isso, quando eu olho indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, eu não tenho que pensar em ferramentas computacionais, não é? Eu olho software em funcionamento, apesar de ler software em funcionamento, desse termo, eu não posso pensar isso como, né, um manifesto ágil, com uma essência praticável somente às questões de tecnologia da informação. Não. Né? Por isso que eu comecei, antes de falar sobre o manifesto ágil, eu falei sobre o Golden Circle, porque da mesma forma que a gente começa lá pelo porquê, o Manifesto Ágil ele trouxe o sentido para o que nós vamos falar aqui agora, até mesmo o momento que a gente vai, né, descrever sobre um caminho para, né, a metodologia emergente, tá bom? Eu fiz uma palestra, até um outro professor, outro palestrante, na Corporação de Bombeiros de Minas Gerais. Fantástico, tinha lá 300 bombeiros, aquela coisa toda, todo mundo uniformizado. Pô, a gente tem super orgulho, né, pelo histórico que a gente tem, né, pessoal, de rompimento de barragens, essa questão toda, e pela maneira com que eles, sempre profissionais, que eles, né, atuam nesses desastres. E aí eu pensei, poxa, e a palestra, o motivo era, que já estava definido, né? Projetos ágeis. Falei, poxa, o que eu vou falar de projeto ágil para quem vai trabalhar com, né, na corporação de bombeiros e por aí vai, né? Aí eu vi que eu estava contaminado, assim. Eu falei, poxa, claro que eu tenho muita coisa para falar. Porque o Manifesto Ágil não é sobre software, é uma filosofia, né? É uma proposta de valor. Então, eu lembro que eu fiz uma adaptação, peguei isso aqui e disse, pessoal, como é que seria o Manifesto Ágil para a corporação de bombeiros? Seria, sei lá, indivíduos, interações, mais processos e ferramentas. Significa salvar vidas, mais cumprir protocolos. É isso aí mesmo. Aí eu consegui um link com o público, ao ponto deles entenderem, então isso quer ser ágil? Eu falei, isso quer ser ágil, na sua essência é. Então não tem a ver com ferramenta, não tem a ver com fluxos, com processos, tem a ver com a nossa abordagem, a maneira com que a gente lida com isso, né, pessoal? Que eu acho fantástico isso. Então, vamos passar. Então, isso já está bem batido, né? Assim, no sentido de bem martelado na cabeça de vocês, tenho certeza. Então, esse é o fluxozinho. Para poder fechar, agilidade é o mindset, a maneira de pensar. Tem lá 4 valores, né, que a gente falou sobre isso. Tem 12 princípios, vocês podem ter contatos depois. E é manifestado através de diversas práticas diferentes.
Então, não é manifestado através de metodologias, sim de práticas. E as práticas podem estar imersas em algum método, em alguma ferramenta, ou mesmo incorporada, né, como um leguinho ali em algum momento, dentro de alguma metodologia. Então, a gente não percebe aqui, em momento algum, metodologias como algo que seja o desencadeamento, né, natural do que é ser ágil, do que é fazer ágil, tá bom? De maneira ágil, né? E isso nos traz uma libertação, não sei se eu posso usar esse termo, mas é uma libertação fantástica. Eu digo, poxa, então eu posso ser ágil usando algumas ferramentas tradicionais? Pode ser ágil. Posso ser ágil no mercado super tradicional? Pode ser ágil, sim. Porque isso tem a ver com as práticas, né? E eu posso ter N práticas, né, baseadas na experiência que eu tenho, que os meus colegas tiveram, que eu assisti uma palestra, que eu participei do workshop, e eu monto o meu Lego, facilitando aquilo que nós chamamos da gestão da mudança, não é? O intuito é sempre esse, pessoal, é passar do estágio atual para o estágio futuro, né? Para isso que a gente implementa de maneira ágil, de maneira tradicional, guia de gestão de projetos, por aí vai, tá bom? Bem, isso aqui seria o buzzword, né? Em que a gente teria o Agile Manifesto, e aí o que permeia, eu peguei aqui, né, no site que é do Lady Carasli, tá? Que é bem baseado, tem muito conteúdo baseado nisso que a gente está falando, mas o mais interessante disso aqui é que as pessoas, em vez de posicionarem, e aí eu me coloco, tá, pessoal? Assim, a todo momento eu tento sempre me desintoxicar, digamos assim, né? Me colocar numa visão de propósito. Em vez do mercado colocar isso como centro, como sentido, né, daquilo que nós vamos desenvolver, muitas vezes as pessoas colocam como uma metodologia para chamar de minha, né? Então, em vez de colocar o manifesto ágil como princípio, né, como os temas importantes como guias, a gente estabelece logo uma metodologia no centro de tudo isso e tenta encaixar a nossa vida dentro dessa metodologia. E isso certamente não vai dar um fruto legal, não é? Ou seja, nós temos situações que envolvem flexibilidade que a metodologia ela não preconiza, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, trazendo o link, pessoal, daquilo que é o nosso dia a dia, né? A gente está falando aqui para o capítulo do PMI-MG, apesar da gente usar dentro da PMBase não só o que a gente tem de conteúdos curados, né, da curadoria do PMI, mas, e já trazendo um gancho, na PMBOK quinta edição, nós tínhamos um termo que assim, ajudava bastante quando a gente lecionava, quando a gente dava o curso, que era não limitados a. Quando você olhava não limitados a, você dizia, beleza, eu não preciso decorar isso, eu não preciso utilizar tudo que está descrito ali, e pode ter algumas coisas que não estão descrito no guia e que eu posso utilizar, então não tem problema. Só que isso estava em letras miúdas, pessoal. Não quer dizer que estava no rodapé da página, não quer dizer que, diante do vislumbre do que é, né, o PMBOK quinta, sexta edição, eu dizia o seguinte, poxa, se eu não aproveitar o que está descrito aqui, até uma falta, muitas vezes, de sabedoria, né? E aí, as provas, por exemplo, de PMP, que você fazia lá, a certificação, você tinha questões do tipo, devo utilizar todos os processos? Se você tivesse uma afirmação como essa, a resposta era errada, não devo utilizar todos os processos. Então, você tinha esse reflexo na publicação do compilado, né, que são as boas práticas da quinta edição, né, e por aí vai. Você tinha lá a cobrança na prova que dizia o seguinte, olha, não preciso utilizar tudo isso. E no PMBOK sexta edição, que é a versão anterior, a que nós temos agora em vigor, nós tínhamos duas sessões que, de novo, se não estava claro que não limitados a, ele destacava em todas as áreas de conhecimento, tailoring, adaptação. E ele trazia uma série de indicações para que você possa adaptar. Ou seja, não usa as is, que não vai dar certo. Não pega todos os processos, que não vai dar certo, vai travar a sua empresa, o seu projeto. Adapte, né? Adapte para a sua realidade, para a sua maturidade, a maturidade do seu mercado, a maturidade da sua empresa. E aí, para não bastar, além do tailoring, existia uma sessão que falava sobre trends. Olha, além de eu te indicar para adaptar, eu vou te dar alguns insights aqui, eu vou te dizer quais são nossas apostas, trends, né, tendências para o futuro.
Então, dá uma olhada nisso, né? Puxa aqui algumas coisas ali. O PMBOK, sei lá, tem validade, agora foram 4 anos, mas 3, 4 anos, muita coisa pode acontecer. Então, são apostas que você teria lá numa sessão em cada uma dos capítulos. Mas, pessoal, isso não eu considero que para o nosso mercado hoje isso não foi suficiente, não no sentido que faltava alguma coisa, né? Eu acho que foi muito feliz essas compilações terem indicado isso, e se quem seguia como uma receita de bolo não compreendeu, a gente começou a ter no mercado, começamos a ter embates. É meio como eu já fui para o Peru e para o Chile, né? Se você vai para o Chile, você diz assim, o melhor pisco é o chileno. O pessoal, é isso mesmo, o chileno é o melhor. Você vai para o Peru e diz, não, o pisco é peruano, o melhor pisco sour e aquela coisa toda. Então, existia uma guerra, né, um embate que foi gerado a partir da falta de entendimento. Primeiro, de qual é a proposta do Manifesto Ágil e qual é o papel, por exemplo, de instituições como o PMI. E aí você tem N outras instituições que embarcam boas práticas, metodologias, frameworks, e isso é fantástico, que a gente começa a ter um cenário, né, de opções. Mas aí que a gente começou a ter embate do tipo Scrum versus Kanban. Aqui embaixo tem o Project Manager com o Product Owner, né, versus Waterfall com Ágil. A gente tem o interativo com o incremental. A gente tem o Project com o Kanban, com o Post-it, que são embates, pessoal, que não ajudam em nada. A gente perde tempo, porque não são opostos, são complementares. Logo, eu posso utilizar Kanban junto do Scrum. Eu posso usar o Project junto com o Post-its. O Project Manager pode trabalhar muito bem com o Product Owner, principalmente se você tem um grupo, né, de squads, de equipes, de times, que exige uma liderança que não o papel do Product Owner, não é do Scrum Master. Aí começa a surgir a necessidade de ter alguém para alinhar a comunicação, alinhar os recursos, alinhar os status e por aí vai. E aí o Project Manager ele encaixa como uma luva em cenários como esse. Eu posso utilizar o meu projeto no modelo Waterfall usando práticas ágeis. Logo, eu posso ser ágil o máximo que eu consigo ser, né, dentro daquilo que o meu mercado me permite, né? Justamente porque eu entendi o que é o Manifesto Ágil, eu entendi qual é o papel das metodologias, frameworks, modelos, e eu posso coabitar o Waterfall com aquilo que é ágil. E aí começa a dar um nó, que a primeira vez que eu ouvi isso, eu assim, não, mas como? Então, eu posso usar um cronograma cascata, que é aquele que você tem um cenário que ele é sequencial, não é interativo, e eu posso usar práticas ágeis, posso ser ágil dentro do que o meu mercado permite? Sim. E aí eu começo a me libertar, porque na medida que isso é uma verdade, a gente começa, então quer dizer que eu não preciso adaptar o meu cronograma de engenharia aqui e pensar como é que eu faria isso de maneira interativa, sendo que eu preciso fazer cascata? É verdade, pessoal. É isso. Isso traz uma limitação muito grande, tá? Aconteceu comigo, espero que com vocês, né, isso tenha indicado também uma guia para que vocês possam se desenvolver também. Aí eu trouxe pensando nisso, foi meu insight, né? Quando eu lembrei, falei assim, pô, isso aqui, qual foi o meu sentimento? Foi o sentimento dessas pessoas que estão lá atrás. Esse filme é o Forrest Gump, em que, não sei se vocês se lembram, né? Ele tem várias histórias, né? Ele é campeão mundial de ping-pong, ele vira pescador e ele começa a ter um propósito lá de corrida lá e começa a correr, deixa a barba crescer e começa a ter um monte de seguidores. E em algum momento ele diz assim, peraí, vou voltar para casa. E as pessoas estão aí, agora, para onde a gente vai? Quem que nós vamos seguir? Quem que é o mestre agora, né? E a partir do momento que você assume as rédeas dessa, digamos, desse uso, né, pessoal? Por isso que a agilidade é importante, porque a orientação é ao uso, não é ao escopo somente. Eu começo a me libertar daquilo que eu considerava como metodologia. Né? Importante aquilo que era prescritivo que eu precisaria de seguir, tá bom? E aí, turma,
gol, assim, uma bola super dentro, PMBOK 7ª edição, e eu brinco que foi jogada a toalha, tá? Porque por mais que a indicação fosse de não é prescritivo, não siga isso como se fosse um fluxo, um framework, algo que seja metodológico, né? Ou seja, o PMBOK jogou a toalha e disse assim, olha, o que a gente fez até agora, fantástica, não vamos jogar fora. O PMBOK 6ª edição eu utilizo até hoje, eu acho uma referência das melhores. Mas na 7ª edição nós vamos subir o nível, ou seja, eu não vou mais, acho que o que foi feito até agora está feito, agora nós vamos nos preocupar com princípios. A questão do serviço, servidor, equipe, stakeholder, a questão de proposta de valor, do pensamento sistêmico, liderança, adaptação, qualidade, complexidade, riscos, adaptabilidade, resiliência e mudanças. Então, são temas que eu trato como princípios que não são excludentes com respeito a tudo que aconteceu até então, das edições anteriores, muito menos as metodologias que não estão debaixo do guarda-chuva do PMI, que eu acho isso fantástico. Ou seja, vamos trazer algo mais light e entregar autonomia para que as pessoas possam selecionar aquilo que faz sentido. Vamos tirar, pessoal, aquela indicação de prescrição dentro do que a gente fez até agora, por mais que nós tenhamos alertado com respeito às tendências, com respeito à adaptação, vamos agora transformar em algo mais light, de mais alto nível, tá? E aí, turma, nós temos, além dos 12 princípios, nós temos a questão do guia PMBOK 7ª edição com respeito aos domínios. E aí tem lá as tarefas, são guias também da mesma forma que falam sobre partes interessadas, eu falo sobre equipe, eu falo sobre planejamento, trabalho, entregas, medição e certezas. E aí essas atividades, elas permeiam cada um desses domínios, tá bom? De competência, que eu acho fantástico também. Ou seja, o nível ele aumentou e toda aquela carga aquela indicação de prescrição que muitos interpretavam como prescrição, agora foi diluída. Então, eu deixo de focar nos processos e foco naquilo que eu chamo de domínios e princípios e posso utilizar, inclusive, os processos do PMBOK 6ª edição, 5ª edição, ou de outras linhas que têm a ver com aquilo que eu preciso, tá? Não aquilo que é prescrito, ou ao meu entendimento do que seria prescrito. E aí, turma, a gente começa a discussão do tipo, qual é o menos prescritivo? A metodologia, o framework ou o modelo? Né? Nesse cenário que eu estou trazendo aqui, o que é menos prescritivo é o modelo, que traça alguma guia somente, mas que exige adaptação. O framework eu já trago alguns componentes para serem como componentes para serem incluídos e adaptados, e a metodologia como aquilo que é menos flexível, pessoal. Então, logo, a metodologia ágil começa a soar estranho, porque metodologia, se é algo que é prescritivo, vai contra aquilo que nós entendemos que seja a agilidade, que é algo justamente que não é prescritivo, que é flexível, que é adaptável, que é interativo, por aí vai, né? Então, quando eu vejo metodologia e usando, né, metodologia ágil, eu já começo a torcer o nariz. Peraí, metodologia é algo que é fixo, né, que é rígido, é prescritivo. E ágil é aquilo que exige liberdade. Pô, alguma coisa não está legal. Por isso, usar o termo método ágil está legal, prática ágil está legal. Agora, metodologia ágil, segundo a visão da metodologia que é emergente, é algo que não casa, ao meu ouvido, causa uma certa estranheza, tá? Baseado nisso, nesse raciocínio que nós estamos tratando aqui agora. Daí, turma, para a gente fechar, porque a gente está no webinar, né? A gente tem uma terceira parte, que é justamente a escola. Aí você tem outras escolas, tá, pessoal? Tem o DA, que é o Disciplina Agile, que é do PMI, que eu acho fantástico também. Eu selecionei aqui para poder mudar um pouquinho, porque a gente falou muito do PMBOK, né? O Business Agility Institute, que traz ali uma abordagem bem legal de 3 pilares quando a gente fala sobre metodologias emergentes. Por que é emergente? Porque ela emerge da realidade. Ela não vem como algo estruturado e eu preciso encaixar a metodologia dentro da minha realidade. Quem nunca passou por uma situação do tipo,
não, o Scrum pode ser utilizado em qualquer mercado, qualquer projeto. Aí o primeiro case que você vê, qual é o primeiro case? Desenvolvimento de sistema. Aí você já elimina quem é de administração, quem é de pessoas biológicas, e aí você não tem, né? Você tem um mercado que fica confuso. Fala assim, poxa, falou que a agilidade é para qualquer setor, qualquer empresa, qualquer área. E aí vem falar de Scrum. Aí do Scrum vem como exemplo o desenvolvimento de sistemas. Aí fala assim, não, mas isso aqui você pode ter outros papéis. Por que você não põe outro papel, então, no exemplo? Então, é algo que eu me preocupo bastante, a questão da didática. E aí, quando a gente dá curso, eu adoro dar curso aqui na PMBase para agilidade de projetos para setores que não são tecnologia. A gente deu outro dia para a área de pessoas, em São Paulo, aqui também. E é muito legal, porque assim, a gente faz um detox total, porque assim, eu não posso falar sobre desenvolvimento de sistema, eu não posso falar sobre papéis que tem a ver com fábrica de software, e a gente acaba ampliando, né, e sendo mais didático, inclusive para quem é de tecnologia poder participar e cooperar. E o Business Agility, Pessoal Institute, ele traz esses 3 pilares que eu acho fantástico. O pilar que é de liderança, a questão do indivíduo, que é o foco na pessoa, e o foco na operação. Isso para poder falar sobre como é que eu poderia abordar a agilidade no negócio, né? E aí, falando sobre cada uma dessas frentes, eu tenho a agilidade, que é chamada de estrutural. Então, a organização que muda a estrutura sempre que necessário, né? Então, eu penso numa organização que ela é flexível o suficiente para poder conseguir absorver o impacto e continuar gerando valor. A questão de processo, adaptar para criar valor para o cliente. Poxa, se não está gerando valor aquilo que nós estamos fazendo, vamos adaptar o processo. E a agilidade corporativa, que é justamente a governança que permite que indivíduos e times aproveitem oportunidades, uma vez que a organização tem uma agilidade que é corporativa, pessoal. Eu acho isso fantástico, porque isso envolve uma agilidade que muitas vezes está fora do nível tático operacional. E isso é legal, porque quando você tem um executivo que ele puxa a agilidade para a organização, ele consegue reconhecer o valor de você dar um treinamento, de você fazer um workshop, de você investir em ferramentas, de você investir em consultoria, tá? Em formação dos profissionais. Na questão do indivíduo, então a gente está falando de operação, na questão do indivíduo, pessoal, a questão de você, é quase um processo artesanal de você desenvolver a questão da excelência técnica e melhora continuamente, então a gente adaptar, né? É quase um trabalho artesanal, né, de você garantir que a excelência no nível individual seja, né, melhorada continuamente. O mindset de crescimento, a maneira de pensar de crescimento, né? Você tem um livro que fala sobre isso, eu acho que é o Outliers. Indivíduos aprendem fazendo sem temor de falhar. Muitas empresas falam, aqui o pessoal pode falhar, mas na hora né, que as falhas acontecem, ele é penalizado. E a questão da responsabilização, né, pessoal? A possibilidade de tomar decisões por quem faz o trabalho. Então, o Management 3.0 trata muito disso, né? De você ter o espectro de autonomia que pode passar desde você só faz o que eu te mando, até mesmo vocês decidem e depois vocês me avisam o que, é que vocês decidiram. Então, você tem... o Management 3.0 é legal por conta disso, ele fala muito sobre passos intermediários. Você não precisa delegar completamente e você não precisa dizer tudo que a pessoa precisa fazer, né? E aí, por último, pessoal, a questão da liderança. Então, agilidade estratégica, líderes confirmam, né, e comunicam claramente a estratégia adaptativa. A questão do time que é único, se sente único, né? A organização trabalha com mindset de time único. E a gestão de pessoas, líderes, contratos, envolve pessoas alinhadas ao propósito. Então, esse é o tripé, quando a gente pensa numa organização que ela quer ser ágil, né? Então, eu extrapolo aquilo que é de uma metodologia, que é de um framework, que é de um guia, que é de uma abordagem apenas. Eu começo a focar naquilo que é importante para a organização, usando a sopa de letrinha que eu achar que é importante, que é o Management, que é o Kanban, que é o PMI, que é o PMBOK, né? que é o Agile Manifesto, e criando algo que seja emergente, né? E aí, pessoal, o que é um grito de, digamos, de liberdade, eu posso ser ágil, pessoal, utilizando um modelo cascata. Porque a metodologia ela pode emergir né, da minha realidade e eu posso utilizar abordagens, frameworks, modelos, metodologias e ferramentas
para poder rechear sem a preocupação de estar fora, né, de maneira outside, assim, do tudo que está acontecendo, na crista da onda, né, pessoal? É algo que a gente precisa desapegar. Então, a conclusão, tá, do que eu queria trazer para vocês, a agilidade é um nível de excelência que pode ser aprendido. Então, começa pelo manifesto ágil, começa com adaptação, começa entendendo um pouco as questões ambientais, a questão da mudança do ambiente, a questão do papel daquele framework, daquela boa prática, daquela ferramenta dentro dessa metodologia que é emergente. Entre o plano, pessoal, e o terreno, a gente fica sempre com o terreno. Isso é uma máxima do Exército Canadense, que diz assim, olha, se você tiver um plano, tiver um terreno, se ali está dizendo que não tem o rio, você não vai acreditar que tem um rio ali, porque o plano está dizendo que deveria ter um rio. Vamos ficar com o terreno. A nossa realidade, ela se impõe. Tem uma máxima que diz o seguinte, né, do Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Aí eu brinco o seguinte, que a cultura come tudo no café da manhã, né, pessoal? Tudo aquilo que a gente preparou, modelou, treinou as pessoas, se a gente não se preocupar com a cultura, com a adoção, com a gestão da mudança, provavelmente a gente vai ter um esforço maior do que o necessário, ou a gente vai ter um projeto não sendo entregue, uma mudança não sendo realizada, tá? E aí, uma perguntinha para vocês, é uma retórica, vocês precisam responder. Como é que seria o manifesto ágil da sua área, da sua vida, da sua profissão, para que você possa adaptar e colocar ali a metodologia no lugar que ela tem que ficar, o framework no lugar que ele tem que ficar, a boa prática, a ferramenta, enfim, né? Usando ali a sopa de letrinhas que a gente acha que seja necessário, tá? Eu sou a turma que me conhece que sabe, eu sou apaixonado por cursos, metodologias, estou sempre aprendendo, e eu devo fazer mais algumas coisas ainda, justamente para poder aumentar o meu portfólio, tá? Mas o que me traz uma tranquilidade é saber que a guia, ela não é uma metodologia que eu tenho que aprender e a coisa finalizou por aí. É um componente importante, tá bom?